novamente, né? Rever algumas pessoas que há tanto tempo eu não via, e voltar a essa casa aqui depois de alguns meses fora e longe dela. Estava comentando com o Damião, com o pessoal, que é sempre muito bom estar de volta, né? Sempre muito bom estar aqui, com essa energia muito agradável que a casa traz. Gostaria de agradecer o convite de Pedro Paulo, em nome de toda a equipe, né, daqui da casa, para poder falar um pouquinho sobre o maior que já esteve entre nós, né? Então, falar sobre Jesus é tão especial que eu falo, estudando um pouquinho sobre a vida dele, sobre a vinda dele, a gente se emociona com as passagens, né, que a gente encontra na Bíblia, que a gente encontra nos textos sagrados, independente de como ele foi escrito, é sempre muito emocionante falar, né, de Jesus. Então, eu estou comentando com o Damião, né, que parece que eu vou falar da volta de Jesus. Não é da volta de Jesus que eu vou falar da vida dele, quando ele veio para cá, para a terra, na missão, né, de trazer mensagem de amor. E eu vou falar então como que foi a vinda dele, como foi planejada a vinda dele, como foi organizada a vinda dele, para que ele cumprisse a sua missão aqui na terra, né? Então a gente tem que entender primeiro quem é Jesus, né? Então a gente fala assim, o governador da terra, é quem comanda as atividades aqui da terra, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o Logos Galácticos, né? O que significa isso? Ele comanda toda a galáxia que a gente tem aqui no nosso sistema solar. Então a força dele é tão grande que ele comanda a energia que gira em torno do sistema solar. É ele quem comanda, né? Então, a gente não tem a noção do poder, da energia que esse espírito de tanta evolução tem. Só para a gente ter uma ideia, nós, seres humanos encarnados, nós somos de terceira dimensão. O reino mineral é a primeira dimensão. O reino animal transita entre a primeira e a segunda, e o reino vegetal, entre a primeira e a segunda, o animal entre a segunda e a terceira, e nós somos a terceira dimensão. Quando a gente desdobra que está dormindo, nós somos quarta dimensão. Então nós estamos na terceira dimensão. Jesus, ele está na 23ª dimensão. Então, só para a gente ter uma comparação, do mineral para o homem, da pedra para o homem, existe diferença de evolução de uma pedra para o homem? Então a diferença de dimensão da pedra para o homem são 3 dimensões. A primeira dimensão, segunda dimensão, terceira, estamos cá. Então olha a diferença de uma pedra para o ser humano, de uma dimensão para a terceira dimensão. Agora vocês fazem o cálculo de uma diferença de terceira dimensão, somos nós, para uma 23ª dimensão, né? Então a gente começa a entender qual é a evolução de Jesus Cristo, né? Então ele não é apenas esse homem que a gente conhece, né, que veio aqui na terra. Ele não é isso, porque para ele vir, ele teve que se reduzir. Sabe quanto tempo Jesus passou? E o que eu estou falando agora são relatos do espírito, né, doutor espanhol, que tem as lives do doutor espanhol, que é um tutor, né, um mentor de uma casa muito importante em São Paulo, que a gente tem plena confiança. E tudo que eu vou falar aqui são relatos dele, porque esse espírito viveu na época de Jesus. E ele vem trazer então a informação de como foi a vinda de Jesus, como foi a vida dele aqui, porque ele viveu com Jesus. Ele não foi apóstolo, mas ele viveu na época de Jesus, então ele traz para a gente como era, né? Então a primeira coisa que ele relata para a gente é que Jesus, ele teve que se reduzir. A gente sabe que aqui na Terra nós somos um planeta de provas e expiação. A energia que circula aqui na Terra é uma energia densa, que é o resultado da energia de cada ser humano que habita aqui. Então cada ser humano tem uma energia própria. Se a gente for pensar, né, um ser de luz que habita aqui, e que é raro, e um criminoso, um bandido, né?
O bandido, o criminoso, ele vai ter a sua energia, que é mais densa. E uma pessoa mais iluminada, como Chico Xavier, por exemplo, ele vai ter uma energia muito mais sutil, mais leve. Então, se você pegar a energia de todas as pessoas que habitam a Terra e fizer um somatório desde a mais densa até a mais sublime, nós temos então a energia do planeta. Então, para Jesus vir, imagina, 23ª dimensão. Para Jesus vir de 23ª dimensão para a terceira dimensão, ele teve que se reduzir muito energeticamente falando. Um ser que controla a energia de todo o sistema solar e da nossa galáxia, ele precisou se reduzir muito. Então a primeira coisa que precisou para Jesus vir é uma redução energética para que o corpo dele espiritual, chamado de perispírito, tivesse a densidade grosseira que temos aqui na Terra e ele pudesse habitar a Terra. Então, de acordo com esse espírito que eu dei referência para vocês, do doutor espanhol, ele diz que Jesus passou 1000 anos se reduzindo. 1000 anos, né? Então houve um concílio, porque a Terra estava na quinta raça humana. Nós estamos na quinta raça humana. Se a gente for estudar pela ciência, e espiritismo é ciência, a gente vai estudar que desde o Australopithecus, que é aquele macacão que subia nas árvores, até o Homo sapiens de hoje, nós temos 5 raças humanas. Nós estamos no Homo sapiens sapiens, que é a quinta raça humana. Então, até hoje, mesmo com a quinta raça humana, nós não tivemos progresso moral o suficiente, né? Então, na época de Jesus, vocês imaginem, era a quinta raça humana também, mas era uma época de extrema grosseria moral, né? Os espíritos que estavam aqui eram espíritos densos. A lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Se você rouba, corta a mão. Se você trai, é apedrejado. Se você comete adultério, é apedrejada, né? Então, era uma época muito difícil. Se hoje já é difícil, imagina aquela época. Então, o doutor espanhol fala com a gente que imaginemos assim, hoje, né, a gente está aqui comungando a palavra, a gente está aqui numa consciência mais ampla. Imagine vocês, nesse estágio que nós estamos aqui, a gente fosse levar amor para um presídio de segurança máxima. Como é que seria? Né? Então, a gente que tem esse conhecimento, a gente que tem uma expansão de consciência, a gente está tentando, a gente erra muito, mas nós estamos tentando. A gente vai para um presídio de segurança máxima e vamos falar de amor para eles, né? Os criminosos mais perigosos que existem. Seria uma missão fácil? Não. Então Jesus, ele veio mais ou menos, não é nesse nível, mas comparando, ele veio falar de amor para um povo extremamente grosseiro, né? Que era acostumado a matar, acostumado a roubar, acostumado com poder, que era a população do Império Romano. Então o Império Romano, na época, eles eram extremamente brutais, né? O poder falava mais rápido, eles tinham medo, e por ter medo, eles eram agressivos e ofensivos. Então Jesus veio justamente para poder levar amor para esse povo, porque na quinta raça humana a gente não tinha, o nosso estado de evolução não era muito alto, de evolução moral. Então houve um concílio, uma reunião de todos os maiores do universo, né, dos espíritos maiores do universo, e teve então a resolução. E Jesus, ele se auto-otorgou a missão de vir para a Terra para tentar trazer uma mensagem de amor. Bom, para um espírito de 23ª dimensão vir para a terceira dimensão, teve que ter uma redução energética. Então, como eu falei, ele ficou 1000 anos se preparando, se reduzindo a ponto de vir aqui. Só que mesmo com a redução, ele tinha muita energia. Então, como é que era possível Maria, que é um espírito de um planeta feliz, né, superior, como é que Maria ia ter um filho com a energia de Jesus? Era impossível ela conceber um ser humano com a energia de Jesus. Então, quando Jesus se otorgou a missão de vir para a Terra, teve que ter um preparo na Terra, teve que preparar a Terra para Jesus vir.
Então a primeira fase da vinda dele foi a redução energética dele. A segunda fase foi o preparo energético do planeta Terra. Então, nessa segunda fase, houve uma prisão no umbral grosso, onde ficam os espíritos chamados de trevosos. Construiu-se uma cidadela no plano espiritual, onde todos os espíritos trevosos, mais densos, ligados, a gente diz que é o mal, mas o mal na verdade não existe, são espíritos mais ignorantes, né? Na verdade eles têm ausência do bem, e eles foram presos durante 1000 anos para a vinda de Jesus. Por quê? Porque não podia ter nenhuma interferência energética a ponto de dar alguma coisa errada na vida de Jesus. Então eles foram presos nessa cidade, né? E essa cidade, chamada A Cruzada, que foi o nome dessa cidadela do plano espiritual, prendeu esses espíritos trevosos, fazendo com que a energia do planeta melhorasse um pouco. Essa foi a segunda fase. A terceira fase foi a encarnação de espíritos de luz aqui no planeta Terra, preparando o terreno para a vinda de Jesus, que foram os apóstolos principalmente, né? Mas a gente teve vários espíritos de luz, inclusive Moisés, que veio encarnar, porque lembra que eu falei no início, o resultado da energia da Terra é a somatória de cada energia individual nossa. Então, se viessem muitos espíritos de luz encarnar aqui, eu ia ter uma melhora da energia do planeta, né? E assim fez. Foram vários espíritos, inclusive os apóstolos principalmente, e Maria foi o espírito mais evoluído depois de Jesus a habitar o planeta Terra. Então Maria vivia com Jesus no controle da galáxia, e junto com Jesus ela trabalhava. Não tem a hierarquia de Jesus, mas trabalhava junto com Jesus. Então ela, como espírito super evoluído, ela se candidatou a ser a mãe de Jesus, e foi aprovada a vida dela. Ela largou um planeta celeste, um planeta feliz, largou o planeta feliz, com toda a tranquilidade de um espírito evoluído, para encarnar na Terra no momento de mais denso e rebeldia, né, que se pode ter num planeta de provas de expressão. Agora, imagina o que é isso. Um espírito de luz que está acostumado a viver num planeta feliz, né, encarnar na Terra na época do Império Romano. Isso é uma grande prova de amor. E só espíritos extremamente evoluídos conseguem fazer isso. Então essa foi a terceira fase. A encarnação de espíritos de luz, os apóstolos e principalmente Maria. Quando teve a encarnação desses espíritos? Quando teve a prisão dos trevosos, começou-se a formar uma grade energética planetária que foi extremamente salutar para a vinda dele. Então a vinda dele foi um pouquinho mais fácil. Só que ainda, apesar da prisão dos trevosos, a gente tinha ainda uma grade energética extremamente pesada, e a gente tinha espíritos inferiores aqui, que tentaram abortar Jesus, que tentaram matar Maria apedrejada, porque Maria ela não teve relação sexual, né, com o pai de Jesus. E então isso era na época adultério, e quem era adulterado ia apedrejado até a morte. Então houve uma reunião de espíritos inferiores que tentou apedrejar Maria. Então tudo foi arquitetado de modo que Jesus pudesse vir da melhor forma. Bom, aí vem a quarta fase. Qual seria a quarta fase? Um gameta masculino e o gameta feminino, quando juntam o espermatozoide do homem, quando junta com o óvulo da mulher para formar o embrião, e do embrião formar um feto, a gente tem, né, uma estrutura dentro do espermatozoide, dentro do óvulo, chamada de DNA, que é o nosso código genético. O projeto Genoma, que a ciência tanto estudou durante anos e anos, né? Foram mais de 45 anos, mais de 30 anos estudando o projeto Genoma, para decodificar cada gene nosso. Quando chegou no final da decodificação, percebeu-se
que 90% do nosso DNA ou mais é inativado, chamado de DNA lixo, que não serve para nada. Eita, então a gente trabalha, a gente vive, a gente tem as nossas funções orgânicas com uma parcela muito pequena de ativação do nosso DNA. Sim. E para que serve a outra parcela do nosso DNA que não é ativada? Né? Então, descobriu-se isso com o projeto Genoma. E o que aconteceu com Jesus? O DNA de Jesus era 100% ativado. Por isso ele conseguia fazer o que ele fazia, que é o mínimo que um ser de luz pode fazer encarnado num planeta de provas e expiação. Andar sobre as águas, multiplicar o pão, transformar a água em vinho, isso é de menos para o espírito da evolução dele. Isso não é nada. Ele poderia, como o espírito relata, ele poderia matar uma pessoa com o olhar. Lembra o Super-Homem? Que olhava a pessoa assim, saía laser do olho. Jesus não tinha laser no olho, mas ele tinha um magnetismo tão grande, que se ele quisesse matar uma pessoa com o olhar, ele matava. Por que isso? Porque o DNA dele era 100% ativado. Todos os genes deles eram ativados. E ele controlava então o que a gente chama de magnetismo. Né? Aqui na nossa casa, graças a Deus, a gente considera o magnetismo como uma técnica extremamente importante no passe, no tratamento espiritual, né? na tentativa de cura energética. E a gente já teve aqui na nossa casa, eu falo isso com grande orgulho, porque eu participei desses cursos de magnetismo, e a gente sabe como funciona. Só que nós somos extremamente limitados, né? E Jesus não tinha essa limitação. Ele controlava o fluido cósmico universal, que é a energia da natureza e do universo, ele controlava como ninguém, por causa do seu alto grau de evolução. E observem, ele foi reduzido da 23ª para a 3ª, e ainda fazia o que fazia. Você imagina que ele não é capaz no seu estado normal, sem estar reduzido, né? Então, a última fase para a vinda de Jesus foi trabalhar o DNA. O DNA, né, dos pais de Jesus, tanto de Maria, o óvulo de Maria, como o espermatozoide do pai, ele não era possível carregar a energia do DNA de Jesus. Né? É impossível. Então, a profecia dizia que a mãe do Messias teria que ser virgem, né? Teria que ser uma moça virgem, porque a profecia dizia isso. E aí foi um grande problema, porque para o pai de Jesus, né? Para poder ele ter o filho, ele não teve relações sexuais com Maria, e aí? Como é que ia explicar isso? Ela era uma adúltera? E por ser adúltera, teria que ser apedrejada? Então, como é que a gente ia explicar isso? E aí houve, então, quando a gente fala isso, as pessoas, elas levam um susto. Mas isso foi verdade, gente. Eu vou falar aqui uma coisa, né, que as pessoas não acreditam, mas eu estou relatando que um espírito de alta evolução, que viveu na época de Jesus, contou para a gente. Que a inseminação artificial de Jesus no útero de Maria, através de um mecanismo chamado de engenharia cósmica universal. Espíritos de luz implantaram, né, o embrião de Jesus dentro do útero de Maria. Essa era a única forma de Jesus encarnar no planeta Terra através de um ser humano. Porque a energia do DNA de Jesus, 100% ativado, não comportava no gameta masculino e no gameta feminino. Então é impossível isso. Nós não temos condição para formar o corpo de Jesus com 100% de DNA ativado. Então precisou, através de um processo de engenharia genética, né, do plano espiritual, existem na Terra camadas de colônias, que a gente sabe que existe no planeta Terra.
existe uma camada mais superior chamada de diretrizes planetárias. Essa diretriz planetária, onde estão os mestres ascensos, que são prepostos de Cristo, eles permitem ou não permitem tudo o que ocorre aqui na Terra. E através dos prepostos de Cristo, foi autorizada a engenharia genética para a implantação do embrião de Jesus no útero de Maria. E assim aconteceu, e a profecia foi realizada. Então, Maria pôde gerar Jesus através desse processo. E aí começa um processo dos espíritos inferiores, de querer, porque o pai de Jesus, eu sempre estou falando pai de Jesus assim, porque na verdade ele foi pai, mas ele foi pai através do amor. Porque ele não teve relações sexuais com Maria, como um ser humano qualquer, e então houve uma reviravolta dos espíritos inferiores para apedrejar Maria como adúltera. E aí ele ficou recluso, e sem saber o que fazer durante semanas. Os filhos de José a perceber o clima, o que estava acontecendo ali. O pai tratava muito bem Maria, o marido tratava muito bem a esposa. Os filhos começaram a perceber que ele começou a afastar, não queria papo, porque ele estava se sentindo traído. Então começou a haver, pelos espíritos inferiores, uma orquestra mesmo de ações para tentar apedrejar Maria, já que ela era adúltera, porque ela não teve relações sexuais. E aí, depois de alguns meses, quando já estava quase acontecendo o apedrejamento, 2 anjos chegaram para José e falaram para ele: olha, aconteceu, e explicou que era o Messias, que era a mãe do Messias, e explicou que vinha o Messias, o Filho de Deus, e que ela estava grávida do Filho de Deus, do grande Messias. E aí José, na época, aceitou isso, porque ele foi comovido com uma grande felicidade. E aí, quando os filhos foram cobrar ele, e toda a população já estava sabendo que provavelmente não era filho dele, ele falou: não, é meu filho e eu vou assumir essa gestação. E então veio Jesus. Então a gente vê o que teve que acontecer para que Jesus viesse, que a gente pensa assim: é só um Messias que está vindo como outro qualquer, mas não foi. A gente teve outros avatares, como por exemplo Buda, foi um outro grande avatar que veio aqui na Terra para nos ensinar o autoconhecimento. Mas a preparação que houve para poder vir e para poder pregar o amor aqui foi extremamente grande. E aí, que algumas pessoas se autodizem hereges de Bíblia, Walter? Tem uma notícia muito boa, que vem justamente dessa fase. Então, quando Jesus veio e começou a pregar, ele tinha 77 seguidores, sendo os 12 apóstolos e 77 seguidores. Ele andava com essa turma, que seguia ele. Então, esses espíritos que vieram preparando o terreno para Jesus vir, porque a caminhada de Jesus foi muito curta, ele pregou apenas 3 anos de pregação e morreu com 33 anos, e precisava ser assim. Esses espíritos que vieram, eles foram preparados para levar a mensagem de Jesus e para escrever a Bíblia. Então a primeira coisa que a gente tem que ter a noção de que esses 12 apóstolos e Maria, principalmente Maria, foram preparados para deixar a mensagem de Jesus. Então essa é a primeira coisa importante sobre a Bíblia que a gente tem que levar em consideração. A segunda coisa é que quando Jesus morreu, desencarnou, houve o Pentecoste. O que foi o Pentecoste? Um fenômeno das línguas de fogo, que começaram a aparecer na cabeça, e as pessoas, os apóstolos começaram a falar línguas, idiomas e aquela coisa toda. O que foi aquilo? A gente estuda
na doutrina, a gente estuda nas obras de Chico, que existem chakras, que são pontos de energia, né? E que existe uma energia mais poderosa chamada de Kundalini. E que essa Kundalini, ela vem desde o básico, vem subindo e ativa no coronário. E quando ela faz isso, a gente tem a ativação de todos os chakras e a ativação principalmente da comunicação com Deus. E isso foi o que aconteceu. O Pentecoste nada mais foi do que a ativação de todos os chakras, a subida da Kundalini e a comunicação com Deus, fazendo com que ativasse 100% da mediunidade desses espíritos que já eram evoluídos. E Maria foi quem conduziu. Tanto é que quando Jesus morreu, ele chega para Maria e fala, né, levai a minha mensagem a todos os humanos aqui da terra, para que ela fique e sirva de lição e de amor. E aí, quando houve o Pentecostes, que foi conduzido por Maria e também Madalena, né? Esses espíritos que já eram de luz, que Jesus já vinha trabalhando a mediunidade dele durante esse período, quando houve a ativação dos chakras e da Kundalini do coronário, eles passaram a ter 100% da sua mediunidade ativada, fazendo com que então eles pudessem lembrar de tudo o que aconteceu, que eles pudessem ter comunicação com o plano espiritual e que o plano espiritual começou então a ajudar a escrever a história de Jesus. Lógico, se a gente for ver, existem muitas mudanças na Bíblia, porque ela foi passada de idiomas para idiomas, não foi assim? Ela foi traduzida para vários idiomas. Quem conta um ponto aumenta um ponto, e de acordo com os interesses da economia, da política, algumas palavras foram alteradas. Um exemplo clássico disso é uma tia minha, que é de uma outra religião, não precisa falar o nome, e ela fala assim: Gi, essa coisa de médium e o espiritismo, ele está proibido na Bíblia. Abriu a Bíblia e está lá que o espiritismo é proibido e que não pode, o médium não pode exercer a sua função de comunicação. E aí, qual é o absurdo disso? Porque a palavra médium e a palavra espiritismo, ela só veio no nosso dicionário na época de Allan Kardec, em 1860. Né? 1859, 1860. 1860. A Bíblia foi escrita depois, né, da morte de Jesus, durante alguns mil anos, alguns anos. E o Espiritismo, ele só nasceu em 1800 e pouco, e 60. A palavra médium e a palavra espiritismo. Como é que é a palavra médium e a palavra espiritismo? Está lá na Bíblia, que foi escrita há tantos mil anos atrás, né? Então a gente percebe que houve mudanças na Bíblia, houve mudanças de acordo com quem traduzia, de acordo com os interesses políticos, de acordo com o que eu acredito, Porém, o que a gente tem que levar em consideração é a mensagem que tem escrito lá, né? E para nós, que somos espíritas, que seguimos Kardec, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as explicações das palavras de Jesus. Então, se a gente tem dúvida em algum trecho da Bíblia, a gente recorre ao Evangelho. E algumas pessoas que não entendem muito sobre o Espiritismo falam que a gente tem Bíblia própria. Vocês têm Bíblia própria, que é o Evangelho. Não, a gente não tem Bíblia própria. A gente tem um livro que ensina a interpretação, de acordo com Kardec, de acordo com o Espiritismo, das passagens de Jesus. Então, pessoal, o que eu queria deixar de mensagem hoje para vocês é que a vinda de Jesus, apesar de ter sido extremamente conturbada e turbulenta, ela deixou a mensagem de amor que a gente tanto necessita nos dias de hoje. Nós estamos passando por um processo de transição planetária. O Covid, que está todo mundo aqui de máscara, sentado espalhado, não pode vir mais pessoas, isso é apenas uma das lições que a gente precisa enquanto humanidade. Que a gente chama de ceifador, né? Esse é um ceifador. Ano que vem vai vir outro ceifador. E depois vai vir outro. Porque nós não chegamos ainda no fundo do poço.
A gente precisa chegar no fundo do poço para depois respirar. E esse processo de transição planetária é natural que isso aconteça, né? Eu estava vendo uma palestra e o palestrante falou assim: se a gente for visitar um amigo minha, se ele tiver de mudança de casa, a gente vai ver que a casa está toda bagunçada, que está tudo jogado, tudo esparramado. Então é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos em época de transição planetária. E é normal que esteja turbulento dessa forma, né? Agora, qual que é o mais importante? É pegar a palavra de Jesus, que é por amor, e tentar colocar na nossa prática, no nosso dia a dia, para tentar passar por essa turbulência um pouco melhor e estarmos vivendo essa pandemia de maneira pedagógica, porque é o que a pandemia é, pedagógico. Está nos ensinando o quê? Né? Então eu poderia ficar aqui falando um pouco para vocês um monte de coisa que eu aprendi nessa pandemia, de positivo. Nossa, Gi, como é que você fala isso? Tem um monte de gente morrendo, tem um monte de gente nos hospitais, tem um monte de gente sofrimento. Sim, faz parte do processo de transição. As pessoas que morreram, chegou a hora do desencarne delas. As pessoas que estão sofrendo, elas estão resgatando, estão purificando sua alma através do sofrimento, que é uma das formas de purificação. Então tudo é planejado, gente, tudo é certo, está tudo sob controle, não tem nada errado. Ué, Gi, mas você está falando que a pandemia então é positiva? Não é positiva, ela é pedagógica. Ela está ensinando a gente alguma coisa. Vamos na noite de hoje colocar a mão na consciência e pensar: o que ela está me ensinando, o que eu devo aprender e o que eu devo melhorar. Então, que o amor de Jesus possa estar conosco a cada dia, né? Parece uma coisa clichê, mas não é. E que as palavras de Jesus que estão na Bíblia, e que a gente possa interpretar da melhor maneira, porque cada religião interpreta de um jeito, mas que a gente possa interpretar de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa realidade, e que a vinda de Jesus aqui não seja em vão, que a gente possa aprender muito, né, com as palavras dele e com as atitudes principalmente, e tentar colocar em prática, certo? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigado.